A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouco mais acerca dos propósitos de Deus para nossas vidas. E lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim: e nós, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês a que não recebais a graça de Deus em vão. Essas palavras Paulo falou para a igreja que estava em Corinto, e ele disse: olha, como cooperador de Deus, eu também coopero com ele e insisto a vocês, vos exorto que não recebais a graça de Deus em vão. Por que em vão? Porque é possível perder a graça, é possível perder os benefícios dessa graça, recusando o chamado do Senhor. Amados, existem benefícios reservados para aqueles que se levantarem para avançar com o Evangelho na terra, as boas notícias, aqueles que estão necessitados, perdidos, aqueles que precisam de auxílio. Nós precisamos vigiar o nosso coração, orando para que o Senhor nos fortaleça, tire toda a relutância, aquela indisposição que faz nós termos impedimento dentro de nós de nos levantarmos e termos atitudes, que faz com que nós possamos assumir as responsabilidades por alguma coisa que o Senhor delegou para a sua igreja. Então veja bem, quem é que assume as responsabilidades? É aquele que é consciente, é maduro, aquele que reconhece que ele é um dos agentes, cooperadores de Deus. Todos nós, em alguma situação, amados, nós somos agentes de Deus para assumirmos responsabilidade diante de circunstâncias, situações, para proclamarmos a verdade, iluminarmos. Às vezes nos deparamos em algumas conversas ou em alguns ambientes que é necessário nós nos levantarmos como agentes de Deus e proclamar a verdade, iluminar aquele que está em trevas. E a evangelização, o falar do reino, das boas novas, envolve todos aqueles que são crentes em Deus, porque os descrentes jamais poderão falar daquilo que não creem. Então o Senhor conta para essa obra são os seus crentes fiéis, E isso, amado, é um trabalho contínuo para nós. Todos os dias o Senhor nos traz oportunidades. Diante de uma notícia que ouvimos, que nós vemos que não está de acordo com o conselho ou a palavra de Deus, nós devemos orar, combatendo aquele mal, anulando forças, anulando todo levante maligno sobre a nossa sociedade, sobre a nossa nação. Então nós temos responsabilidade. E hoje o Senhor quer falar algo no teu coração. Sim, para você que parou para ouvir essa mensagem, essa palavra é para nós que nos importamos com aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas.
Amado, durante o ministério de Jesus, ele enviou um grupo de 70 homens a pelo menos 35 aldeias, né? Cidades, províncias da Galileia. E ele delegou poder para que aquela equipe enviada, eles pudessem evangelizar, né? Propagar, pudessem falar das boas novas, que o Filho de Deus já havia chegado, o reino de Deus já havia entrado nesse mundo, né? Através do Filho de Deus. Então, ele delegou poder, ele delegou unção, virtude, para que eles curassem os enfermos, né? E que libertassem aqueles que estivessem amarrados pelos espíritos malignos. E nós sabemos, amados, que todos eles voltaram dessa comissão que foi dada a eles, cheios de alegria por causa da vitória que eles tiveram na sua missão. E lá em Lucas capítulo 10, no versículo 17, fala sobre isso. E está escrito assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo seu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como raio caindo do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegre-se, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, meus amados, nós devemos nos alegrar em saber que os nossos nomes está escrito no livro da vida, escrito nos céus, diante de Deus, que nós o aceitamos, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E depois desses acontecimentos, Jesus ele subiu ao céu e o Espírito Santo desceu sobre os crentes no dia de Pentecostes. Amado, ali foi o início da atuação da igreja na terra. A nova igreja de Cristo, ela tornou-se o principal agente de Deus. E hoje, na nossa geração, esses agentes somos nós, aqueles que estamos vivendo nesse tempo de hoje. Então, ao longo de todos esses séculos, desde o dia de Pentecostes, que a igreja vem trabalhando. É verdade que a igreja passou por dificuldades, ela muitas vezes ficou enfraquecida por causa das lutas, das batalhas, das perseguições, ou porque tropeçaram, caíram na doutrina santa, mas em todo momento o Espírito Santo esteve auxiliando a igreja, inspirando a igreja a despertar, né, de uma forma tal que eles pudessem voltar a falar, voltar a combater o mal na sociedade, voltar a trazer o reino de Deus a essa terra através do Evangelho e do seu Cristo. Então, nós estamos nesses últimos dias, que eu falo que nós estamos vivendo, não é os últimos dias, mas as últimas horas da igreja na terra. Nós devemos estar sensibilizados a promover o ministério
ministério de ganhar almas, o ministério de evangelização, o ministério de salvar as vidas. Amados, a igreja ela só cresceu porque homens e mulheres saíram para fazer a vontade do Senhor e anunciar a graça de Deus, né? Então nós vemos pelas cartas, nós vemos nas atitudes dos apóstolos, nós vemos que eles iam por toda parte, né, pregando a palavra, pregando a palavra. Então, amados, nós somos chamados, e com a perseguição, nós vemos também que todos aqueles que andavam dispersos por causa dessas perseguições, eles iam por toda parte anunciando a palavra. Eles não permitiram se intimidar em falar o evangelho, em confessar Jesus diante das pessoas, em dar testemunho para aqueles que ainda não conheciam, por ainda aqueles que não haviam sido salvos. E nós somos chamados e enviados pelo Senhor para nós estarmos atuando. É verdade que nenhum propagador do evangelho vive sem alguma perseguição. Sempre levanta uma pessoa ou situação em nossas vidas. Nós devemos estar cientes que o mesmo Espírito Santo está conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, para nós anunciar o Senhor Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus, anunciarmos a graça de Deus que nos foi dada. E lá em Romanos, aliás, no Império Romano, nós vemos que durante esse período, né, uma outra perseguição que foi associada lá à morte de Estevão, ela se espalhou os cristãos. E eles saíram, cada um por um caminho. Uns foram para Fenícia, outros para Chipre, outros para Antioquia, outros para a Síria. Nós vemos isso que cada um fugiram sim diante do perigo de morte, mas eles continuaram as batalhas que eles deveriam travar pelo reino do Senhor. E foi na cidade de Antioquia, né, a terceira maior cidade do Império Romano, que os crentes começaram a testemunhar aos gentios a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, todos os ensinamentos que ele havia deixado. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 20, está escrito assim: e havia entre eles alguns homens chíprios e sirenenses, os quais, estando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Quer dizer que aqueles crentes, eles não eram evangelizadores, evangelistas de tempo integral, como nós vemos muito hoje na vida dentro de alguns sistemas, né, religiosos. Não, amados, eram pessoas como eu, como você, que trabalhamos para viver. Eram crentes leigos, comuns, eram crentes trabalhadores do dia a dia, eram crentes que amaram o Senhor, eram homens de negócio que aceitaram Jesus, eram comerciantes que estabeleceram os seus comércios na cidade e que, aceitando Jesus, passaram a falar desse ministério, né, desse trabalho que o Senhor Jesus tinha deixado para eles na terra. E como resultado do falar desses irmãos, como resultado do trabalho deles,
nós vemos que em Atos 11, no versículo 21, que grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, como que as pessoas creem? Quando nós falamos. Então é necessário nós falarmos. E é muito importante nós termos consciência que a mão do Senhor é conosco quando nós abrimos a boca para falarmos do Evangelho, para falarmos do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a mão do Senhor é com aqueles que recebem o comissionamento e vão, né? E Antioquia foi a primeira igreja, né, entre os gentios, em que os crentes, eles viviam tão cheios do Espírito Santo, tão cheios de poder de Deus, que eles foram chamados pela primeira vez cristãos, por pertencerem a essa graça e por serem parecidos com o Senhor Jesus. Então, a Bíblia nos diz, logo no versículo 26 do mesmo capítulo 11, que sucedeu que todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E ali eles começaram a ser chamados de cristãos. Então, nós podemos ver que o berço do cristianismo não teve fundamentos religiosos, mas o fundamento era um viver de falar e propagar o Evangelho, era um viver ativo, era um viver em obediência à vontade de Deus, era um viver de buscar em oração a virtude, o poder do Espírito Santo, estar cheio de tal maneira que sempre estavam prontos a derramar do Espírito, derramar do Senhor para dentro da vida de outras pessoas. Então, meus amados, nós somos chamados hoje a trazermos para Deus materiais de edificação para essa igreja que Deus edificou, né? Ele instituiu na terra. Quais são os materiais que Deus pede para nós? Tem muitas pessoas que infelizmente acham que o dinheiro é a fonte de todas as coisas e ficam pedindo dinheiro, querendo dinheiro e até forçando os discípulos do Senhor a trazerem riquezas materiais e depositarem no altar onde eles estão trabalhando. Mas o maior e mais rico material que nós podemos levar aos pés do Senhor, ao altar do Senhor, são as almas que Deus criou para si mesmo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos quer para si. E Deus não desistiu de nós, mesmo depois da queda do homem. O Senhor, Ele providenciou um meio de resgate, um meio de redenção, um meio de nos salvar, né? E houve um alto preço pago para isso. Então, hoje nós temos que ir e trazer as almas para o Senhor. Esses são os materiais que o Senhor quer trabalhar, esses são os materiais que o Senhor quer que nós tragamos de volta para Ele, porque foi-lhe roubado. As almas pertencem a Deus e essas almas muitas vezes estão debaixo de engano, né? Engano religioso, engano de trevas, de pecado, engano de pensamentos distorcidos, né? Pelo mundo, estão cheios de morte espiritual, vivendo na terra, mas sem ter vida interior, pessoas cheias de dor, pessoas que
precisam ser libertas da sedução de Satanás. E nós, eu e você, somos os agentes do Senhor para isso. Então hoje, nessa manhã, o Senhor te chama para que você se levante. Tem tantas maneiras que nós podemos evangelizar. Podemos mandar uma mensagem de WhatsApp e alcançar às vezes milhares de pessoas, né? Com apenas uma mensagem, um versículo da Bíblia, ou uma mensagem que traga luz, entendimento, para que eles possam pensar, meditar sobre a situação, e que o Espírito Santo possa tocar-lhes, para que se convertam. Amados, nós não somos chamados para fazer a obra do Espírito Santo, somos chamados para pregar a verdade, pregar o Evangelho. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando nós ministramos, quando nós propagamos o Evangelho, nós estamos entregando materiais para que o Espírito Santo possa convencer o pecador. Então, é uma equipe. Nós cooperamos, é por isso que no começo dessa palavra, nós lemos o que Paulo falou, a respeito da posição que ele estava e conclamando os demais para se posicionarem. E ele diz: nós, como cooperadores de Deus, quer dizer, eu sou cooperador de Deus, e eu coopero com o Senhor. E porque eu coopero com o Senhor, eu estou nessa equipe junto com as hostes celestiais, trabalhando pelo reino, eu insisto para que vocês, eu vos exorto para que vocês recebais a graça de Deus e sejam ousados, e sejam ativos, e não recebais essa graça em vão. É isso que ele estava dizendo. Não sejam crentes que receberam a graça em vão, mas sejam ativos a cooperar com as hostes celestiais. O Senhor acampa os teus anjos em volta daqueles que saem apregoando o Evangelho. Então eu quero te dizer que esses princípios quando nós praticamos, é uma experiência maravilhosa que temos junto do Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos da igreja, e nós precisamos nos levantar, usar toda sorte de instrumentos que temos hoje através da internet para propagarmos o Evangelho, Fazermos campanhas evangelísticas, fazermos podcasts ensinando um ponto da palavra de Deus, fazermos convites pessoais àqueles que se encontram em dificuldades, trazendo eles à presença de algum curso, de ensinamento, ou mesmo a congregarem em algum local, para que eles possam estar reunidos e sejam abastecidos e fortalecidos através da oração de outros irmãos. Então nós temos que nos tornar um trabalhador pessoal, e não esperando somente que a instituição faça o serviço. Não, nós podemos estar também junto de uma equipe, que está evangelizando, como nós também podemos ter e tornarmos um trabalho individual, porque o Evangelho ele recebe a todos quanto desejarem se levantar e ser inclusos no trabalho contínuo de evangelização. Amém, meu amado? Então, se você tem desejo, se você ama o Senhor, se você aceita as palavras que Jesus falou, Jesus disse assim, olha, porque o Filho do Homem
salvar o que se havia perdido. Quantos perdidos há em sua volta? Quantos perdidos há dentro da tua casa e família? Quantos perdidos há no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Então, meus amados, o Senhor quer que nós sejamos aquele que esteja batendo a porta, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pense nisso. Tome essa palavra e insista batendo nas portas do coração das pessoas que você conhece. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Torne-se um conselheiro de Deus segundo as Escrituras. Ajude na edificação da igreja de Deus na terra. Amém? Deus seja louvado e que você possa meditar nessa palavra que o Senhor trouxe nessa manhã. Não lance fora essa mensagem, mas contribua com o Evangelho. Seja generoso, compartilhe com quantas pessoas você puder. Compartilhe com aqueles que necessitam receber essa palavra, né, de ânimo para que eles possam se levantar e propagar o Evangelho. E compartilhe também para que aqueles que estão perdidos recebam a oração também que estarei fazendo para todos nós agora. Amém? Permita-me orar nesse momento. Eu oro, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor permitiu que nós manifestamos nessa manhã através da palavra. Pai nosso que está nos céus e também em nosso coração, eu oro a Ti nesse momento para dar a Ti todo louvor, honra e glória, e que a Sua glória, Senhor, seja conosco, nos protegendo, e que o sangue de Jesus Cristo nos cubra nesse momento, nas nossas vidas, nossa casa e familiares, e que também eu peço, Senhor, que o Senhor cubra essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem e cubra toda a sua casa e família, que sejam cobertos com seu sangue, e toque-os, ó Deus, com a sua virtude, com o seu poder. Senhor, nós queremos confessar que só o Senhor é o nosso Deus, que Tu és o nosso refúgio, é o nosso sustentador e protetor. Confiamos em Ti e na Sua proteção de Pai amoroso e misericordioso. Ó Senhor, estenda as Suas mãos para a nossa pessoa, para nossas vidas. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor abençoe, Senhor, também as nossas famílias e todas as demais famílias brasileiras. Oramos pelas autoridades que governam nossa nação. Oramos para que o Senhor abençoe todos os departamentos administrativos e governamentais. Oramos pela educação. Oramos pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame a sua bênção e proteja nossas vidas. Não permita que o mal prevaleça no governo da nossa nação e das nossas famílias. Oramos, ó Deus, pela Tua igreja na terra. Oramos por toda a irmandade. Oramos pelos empresários também que, ó Senhor, são sustentadores da Sua obra. Oramos, ó Deus, para que o Senhor visite aqueles que estão clamando a Ti pela Tua providência, estão passando dificuldades, necessidades.
Prospere-os, ó Deus, abra-lhes as portas, ajude-os a praticar os princípios que trazem as riquezas espirituais para dentro de suas vidas, dentro de seus lares, e também os princípios que trazem riquezas materiais e prosperidade. Senhor, abre, Senhor eterno e santo, os passos da tua palavra a cada um que parou para ouvir. Que o Senhor fale nas suas necessidades mais urgentes e que seus ouvidos estejam preparados para ouvirem os teus conselhos e receberem a direção do teu Espírito Santo. Senhor, traga-nos saúde, dá-nos saúde plena, dá saúde a todos que se encontram enfermos e que estão ouvindo essa oração nesse momento. Cure todos que necessitam, Senhor, de alguma libertação, de alguma cura. Socorre, Pai amado, socorre cada um, livrando-os de todo o mal, de todas as dores, de todos os sintomas. Quebre, Senhor, as cadeias invisíveis, as amarras que impedem o avanço e o crescimento na vida deles. Liberte-os, ó Deus, dos costumes e tradições que dificultam eles a ouvirem a tua voz e seguirem a novidade de vida, ó Senhor, com fé e confiança em ti. Pai, que eles possam ouvir o teu chamado e seguir com confiança e fé. Senhor, nós pedimos e oramos que o Senhor levante os caídos, fortalece, Senhor, os que estão desanimados. Senhor, que cada um creia que o Senhor é o nosso único Deus e único Senhor e Salvador, e que não há outro que possa salvar nessa terra. Nós invocamos o seu nome. Senhor, abençoe todos os irmãos que em toda parte, Senhor, na terra invocam o teu nome de coração puro e sincero. Visita, Senhor, aqueles que estão em missão e viajando, Senhor, pela tua obra. Senhor, abençoe aqueles que estão na frente das batalhas. Guarde-os e proteja seus filhos, Pai. Ó Senhor, das alianças malignas do mundo. Senhor, abençoe e guarda eles pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e livra-os de todo mal. Abra, Senhor, nossos olhos para enxergarmos o que não estamos conseguindo ver. Dá-nos, Senhor, visão celestial. Dá-nos, Senhor, Deus e Pai, ó Senhor, a graça de podermos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor nos governe em todos os segundos e minutos da nossa vida. Dia e noite o Senhor esteja no governo e no controle. Encha-nos do teu poder e da virtude do teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Senhor, revelação e sabedoria do alto. Ajuda-nos a termos discernimento. Faz-nos escapar dos laços que estão ocultos aos nossos olhos. Fortaleça-nos para avançarmos com intrepidez e ousadia para anunciar o Evangelho. E o nome do Senhor seja louvado através de nossas vidas. Eu te abençoo agora, nesse momento, através dessa oração. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua família, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa seu like, ajudando, compartilhe e ajuda-nos a prosperar no caminho de evangelismo. Amém? Seja um cooperador da obra do Senhor. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, e que Ele esteja com a sua mão amorosa e misericordiosa sobre toda a sua casa e família. Amém? Deus seja louvado mais uma vez.